Oi, pessoal! A aula de hoje nós vamos falar das primeiras ferramentas de edição de entidades, que é a ferramenta Copy e a ferramenta Mirror. A partir de agora, nós vamos editar aqueles elementos que estávamos inserindo anteriormente. Por exemplo, podemos editar um círculo, uma linha, combinar esses dois e assim por diante. Todos esses aqui são as ferramentas que vamos utilizar durante o nosso curso. Todas elas estão presentes no menu Modify no Web AutoCAD. Então podemos utilizar a ferramenta Erase, que nada mais é do que ele vai remover um elemento, Trim, que ele vai cortar alguma entidade, Copy, que é o que nós vamos ver hoje, né? Ele vai copiar o elemento, Fillet, ele arredonda cantos, Mirror, que também veremos hoje, ele vai espelhar os elementos através de um eixo de espelhamento, Stretch, ele vai esticar, Move, ele vai mover, Explode, ele vai separar as entidades de um elemento que foi juntado, seja por um polyline ou por um join ou então um bloco. Extend, ele vai estender uma linha até que ele encontre uma outra entidade. Matchprop, ele vai transferir, ele vai copiar as propriedades de um objeto para o outro. Join, ele vai unir linhas ou então transformar entidades juntas em um polyline. Offset, faz algumas cópias paralelas. Scale, ele vai aumentar ou diminuir, mantendo as proporções. E Rotate, ele vai girar o nosso elemento. Iniciaremos os nossos estudos com o comando Copy. E como o próprio nome dele diz, né, ele copia objetos do desenho. Para isso, né, necessitamos de acessar o comando pelo menu ou então pelos comandos Copy ou simplesmente CO. Então, utiliza-se um dos métodos que eu vou mostrar para vocês de seleção dos desenhos. Após selecionado, o programa vai solicitar o Base Point, que nada mais é que o ponto de apoio para a condução do objeto copiado. Mostro aqui para vocês o primeiro método de cópia. Uma vez definido o ponto base, né, o Base Point, que normalmente é especificado por um ponto notável, se vocês não lembram do ponto notável, vocês assistam novamente aquela aula de desenho preciso que eu falo sobre os OSNAPs. Então, vou selecionar um OSNAP, pode ser um midpoint, um center, pode ser um endpoint. Após a seleção desse ponto base, com o ponto notável, nós vamos arrastar o objeto, né, e depois selecionar um segundo ponto, que é onde vai utilizar o segundo ponto de ancoragem. Então, esse objeto vai ser copiado até esse segundo ponto de ancoragem. Normalmente, né, assim como o primeiro ponto, o second point ele também é um ponto notável. Então, durante a seleção da utilização da ferramenta Copy, vocês devem sempre estar com o comando OSNAP ativado para que seja copiado de forma mais precisa. Essa figura ilustra bem esse primeiro método de cópia. Então, foi selecionado um objeto, nesse caso aqui um círculo. Depois foi selecionado o ponto base, utilizando a ferramenta OSNAP Center. Então, eu cliquei aqui no centro desse meu círculo. Depois, então, eu arrastei, deixei o meu mouse, né, sem nenhum botão apertado, arrastei o meu mouse até outra posição e cliquei novamente, de forma que eu selecionei o segundo ponto. Pronto, e o objeto foi copiado. Essa cópia pode ser realizada múltiplas vezes sem sair do comando. Então, uma vez que eu selecionei o meu objeto, depois selecionei meu ponto base, eu posso clicar em várias posições para que eu consiga fazer várias cópias. Uma vez que eu estou satisfeito, eu posso apertar ESC para sair do meu comando copy. O segundo método de execução do comando copy é por meio da especificação da distância do ponto base. Então, primeiro a gente vai especificar o ponto base utilizando o ponto notável, como foi feito no método anterior. Depois nós vamos apontar o mouse para a direção da cópia. Então, posso utilizar as ferramentas orto ou então polar para ter mais precisão. Então, eu vou inserir a distância do meu ponto, a partir do meu ponto base,
e meu objeto vai ser copiado a partir da distância. Essa figura ela ilustra bem esse segundo método, né? Então, aqui eu teria um objeto e eu quero copiar esse meu objeto. Selecionei aqui o meu ponto base, clicando nele, né? Entrei no comando de copy, cliquei nesse ponto base. Depois, eu apontei meu mouse para a direita, coloquei 10 e Enter. Uma vez que eu inseri esse tamanho 10 e Enter, ele vai ser copiado com uma distância de 10 unidades. Para exemplificar o comando copy, nós vamos fazer esse desenho aqui que está indicado em vermelho. Então, temos vários círculos de raio 10, um seguido do outro. Então, primeiramente, nós vamos fazer somente um círculo. Então, eu vou entrar aqui com o comando de círculo, C, Enter. Vou clicar aqui em uma posição da tela e vou colocar o raio 10, Enter. Agora, eu vou efetuar o comando de cópia. O primeiro desses comandos, né, é utilizando os dois pontos ao clicar na tela. Então, vou selecionar o meu elemento. Eu posso vir aqui no menu Draw, né, no ícone de copy, ou simplesmente escrever CO, Enter. Pronto. Agora eu vou selecionar um ponto notável. Nesse caso, eu vou utilizar o quadrante esquerdo como meu ponto base. E vou clicar. Pronto, selecionei meu ponto base. Agora eu preciso selecionar o segundo ponto. Notem, né, que esse meu elemento vai sempre acompanhar a cruzinha do meu mouse no ponto base que eu defini anteriormente. Agora eu vou definir o segundo ponto. Uma vez que é um na sequência do outro, eu vou definir como sendo o quadrante da direita. Pronto, executei o comando de cópia utilizando os dois pontos. E eu posso continuar utilizando esse comando. Então, eu posso clicar aqui, e quando eu estou satisfeito com as minhas cópias, ou dou Enter ou um ESC para sair do comando. Pronto. Vou excluir esses três meus objetos e vou fazer o segundo método. O segundo método consiste em selecionar o elemento, entrar com o comando de copy, CO Enter, seleciono o ponto base. Agora, o que eu devo fazer é indicar a direção do meu, onde vai ser feita a minha cópia e depois inserir a distância. Então, para me ajudar, eu vou ativar o meu comando orto e eu quero uma distância de 20. Por que 20? Porque eu quero definir como sendo todo o diâmetro do meu círculo. Então, eu vou apontar aqui para a direita, vou inserir 20, Enter. Pronto, fiz a primeira cópia. A segunda cópia fica a 40 de distância da primeira, uma vez que eu tenho 20 de diâmetro do primeiro círculo, mais 20 de diâmetro do segundo círculo. Então, eu vou colocar aqui 40, Enter. Finalmente, nós podemos inserir agora o último, né, com 60, Enter. Pronto, simplesmente ESC para sair do comando. Outra ferramenta bastante útil é o Mirror. A tradução de Mirror é espelho. Então, nada mais do que o que ele faz, né, nada mais é do que uma cópia espelhada. Então, ele executa um rebatimento ou um espelhamento de todos os objetos que forem selecionados. Para acessar o comando, né, vocês podem entrar lá no menu Modify, clicar no íconezinho do Mirror, ou escrever Mirror na linha de comando, ou simplesmente MI e Enter. Essa animação exemplifica como funciona o comando Mirror. Então, nós temos aqui a metade de um desenho, que é uma lâmpada, e eu quero obter a outra metade. Então, eu posso desenhar somente a metade e a outra metade. Com o comando Mirror, eu consigo fazer facilmente. Então, nós vamos definir um eixo de espelhamento. Uma vez definido esse eixo de espelhamento, o meu comando Mirror vai criar para mim uma metade espalhada, uma metade espelhada desse meu primeiro elemento. Uma vez que eu entrei no comando Mirror, o programa vai pedir uma linha, né, o meu eixo de espelhamento, nada mais é que definir dois pontos dentro do meu desenho. Então, depois de definir esses dois pontos e criar esse Mirror Line, minha linha de espelhamento, eu vou dar um Enter e vai ser criado esse meu objeto espelhado. Após inserir
esse meu objeto espelhado, o programa vai fazer uma pergunta. Ele vai perguntar se eu preciso, né, excluir essa minha fonte, meu desenho fonte, ou manter esse desenho fonte. Eu posso selecionar yes, no caso de excluir, e no caso de manter. Então, yes, né, ele vai apagar o objeto original e o resultado é que tem-se a criação do objeto espelhado e a exclusão do objeto original. O no, ele mantém o objeto original, como foi feito lá no nosso exemplo com a lâmpada. Então, como resultado, tem-se a criação do objeto espelhado em conjunto com a fonte. Então, para exemplificar, nós vamos fazer esse exercício abaixo. Notem que ele tem várias simetrias, o que significa que nós podemos utilizar o mirror várias vezes, como nós vamos fazer no web. Iniciaremos então o exercício de aplicação da ferramenta mirror. Então, notem nesse desenho que ele é bastante simétrico, ele tem simetria nos 4 eixos. Então, nós podemos desenhar somente parte desse desenho e depois aplicar o comando mirror várias vezes. Podemos dividir ele em 4 partes iguais. Então, eu vou desenhar somente 1/4 dele e depois utilizar o mirror. Então, vamos iniciar na parte de baixo, né? Eu vou só desenhar a metade da linha de baixo. Então, eu vou entrar com o comando de line, L, Enter. Vou clicar em qualquer posição aqui, apontar com a ferramenta orto ligado aqui para a direita e vou colocar a metade da distância, que eu tenho distância total igual a 10, eu vou inserir 5, Enter. Agora, eu vou inserir aquela reta inclinada a 45 graus. Sabemos que a distância dela é 10, né? Então, vou colocar 10 a distância. Tab para alterar para o comando de ângulo, vou colocar 45, Enter. A parte de cima, nós vamos fazer também somente a metade no meu desenho, dessa minha linha, né? Porque a outra metade vai ser completada pela ferramenta Mirror. Então, eu tenho um total de 5, eu vou inserir 2.5, Enter. Fiz aqui a parte das retas, nós vamos desenhar ali aquele círculo. Sabemos que a distância dela do ponto mais embaixo até o centro do círculo é 5. Então, eu vou desenhar aqui uma linha auxiliar. Então, eu vou apontar aqui para cima, como é a ferramenta orto, eu coloco 5, Enter. Então, eu sei que utilizando a ferramenta orto endpoint aqui, eu consigo definir qual que é o centro do meu círculo. Então, vou entrar com C, Enter, para desenhar meu círculo. Vou clicar nesse endpoint aqui com o meu orto, com a minha ferramenta Snap ativada. Cliquei e vou definir agora o raio. O raio dele, nós podemos ver no exercício que é 2.5. Enter. Uma vez que eu consegui inserir esse meu círculo, eu posso excluir a minha linha auxiliar, né? Agora, para completar o nosso desenho, nós vamos utilizar a ferramenta Mirror. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar todos os meus objetos que eu quero espelhar. Vou entrar na ferramenta Mirror. Mirror, eu posso simplesmente clicar aqui no menu Modify, né? Ou simplesmente MI na linha de comando, Enter. Agora eu preciso definir, utilizando como se fosse criar uma reta, utilizando 2 pontos, a minha linha de espelhamento. Então eu quero criar primeiramente o espelhamento na vertical, tá? Então eu vou definir aqui uma linha de espelho na minha vertical. Então eu vou clicar aqui nessa parte de baixo para definir o primeiro ponto da minha reta, esse endpoint. Vou apontar aqui para cima. Então notem que quando eu aponto para cima, eu arrasto meu mouse para cima, o que acontece? Ele vai automaticamente criar essa minha linha de espelhamento, esse pontilhado, e já vai também definir, né, criar, fazer uma pré-visualização do que seria o meu espelhamento. Então, eu posso clicar aqui em qualquer posição, lembrando que minha ferramenta orto está ativada, eu posso clicar em qualquer posição e definir esse meu eixo de espelhamento. Uma vez que eu definir, ele vai perguntar aqui para mim embaixo, ó, Erase Source Objects, ou seja, apagar os objetos fontes.
e eu não quero apagar, uma vez que eu quero manter esse meu desenho anterior. Então, eu vou clicar aqui em No ou simplesmente N Enter. Vou clicar aqui para finalizar meu desenho. Pronto. Agora, eu vou fazer o meu espelhamento horizontal. Vou selecionar todos esses objetos. Vou apertar MI de Mirror, Enter. E vou definir o meu eixo de espelhamento. Posso clicar nesse endpoint e nesse outro endpoint aqui para definir esse meu eixo de espelhamento. Notem que a figura já vai ficar completa. Então, vou clicar aqui. Ele vai perguntar novamente se eu quero apagar esse meu objeto fonte. Vou falar que não. E está concluído o meu desenho. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.